Copia Central, bom dia Manaus, bom dia Brasil, saudações sindicais aí, estamos diretamente aqui dos estúdios da Statian, com a presença ilustre do nosso querido doutor Arthur, ele que é diretor jurídico, né, do nosso sindicato e estará tirando dúvidas aí de todos os motoristas, aqueles que estão bloqueados aí pela 99, pela Uber, pela InDrive. Nós vamos estar tirando a sua dúvida aqui ao vivo. Bom dia, doutor Arthur. E a primeira pergunta é: quais são os principais motivos dos bloqueios, doutor Arthur? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os nossos queridos amigos internautas e ouvintes da Rádio Statian. Júnior, essa é uma pergunta que ultimamente vem causando demais um grande impacto aí entre a comunidade dos motoristas. Verdade, doutor. Eu queria começar falando um pouco sobre os aspectos do contrato que é feito com essas plataformas, né, de motoristas, de aplicativo. Bom, esse contrato ele é regido pelo princípio da autonomia, o princípio da vontade, né, baseado no artigo 421 do Código Civil. Certo. Com base nos institutos da boa-fé objetiva, da função social do contrato e o mais importante, à luz dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da isonomia, que eu acho que é um dos princípios mais importantes aí nesse ramo, que é o tratamento igualitário entre os motoristas, né? Certo. Só que assim, muitas das vezes acontece esse bloqueio, que é uma rescisão unilateral, abrupta e imotivada, né? que traz um desrespeito com os institutos desses princípios contratuais que nós acabamos de citar. Não sendo justa, né, esse encerramento da conta. Certo. Porque muitas das vezes o motorista ele se programa para prestar esse serviço, né? Então, algumas plataformas impõem a seus associados duas opções desse desligamento, que é a motivada, sem qualquer comunicação prévia, e a imotivada, com observância a um prazo de alguns dias e com comunicação prévia, né? Sim. E dentro da sua pergunta, quais são os principais motivos de bloqueio, eu selecionei aqui algumas que eu entendo como as principais e as que mais têm levado causas ao judiciário. Certo. Por exemplo, eu cito aqui como o elevado número de cancelamentos, né? Algumas plataformas, ela limita a um percentual de 20%, então o motorista deve observar, inclusive, os avisos que a plataforma ela emite para o motorista, né? Então, são limitadas a 20%, e quando o motorista ele ultrapassa esse limite, vem esse bloqueio automático e muitas das vezes é o desligamento do motorista, né? Sim. Um outro item que aparece bastante é o inadimplemento de débitos perante as plataformas, né? Isso é bastante comum, mas muitas das vezes não desliga, mas bloqueia temporariamente. Positivo. A fraude ou comportamento ilegítimo, né? Usar carro não cadastrado, cadastro de terceiros, esse tipo de bloqueio, ele comumente, quando ele vem como definitivo, né? Não tem mais volta. Isso, indeterminado. O motorista indeterminado. Basicamente ele é banido da plataforma, né? E um dos que mais vem causando atualmente problemas, eu digo problemas pelo seguinte fato, os antecedentes criminais. Sim. Porque as plataformas elas são 100% digitais, a análise dela é quase que 100% não, mas diria que 90% digital. Então o sistema das plataformas vai buscar no sistema do judiciário essas informações e muitas das vezes o motorista ele tem um processo que não é nem criminal, um processo civil. Certo. Mas a plataforma ela captura aquela informação e de uma forma automática ela bloqueia o motorista, imputando a ele uma conduta que ele não cometeu. Sim. Não cometeu um crime. Na verdade é um processo civil, é um processo que ainda está tramitando, não transitou em julgado, então assim, não pode a plataforma condenar o motorista antecipadamente, né? Verdade, doutor.
Um outro item de bloqueio seria a qualidade e avaliação por estrelas, né? Sim. A taxa de aceitação A avaliação de dele, também. né? Exatamente. Nesse item é bem mais fácil o motorista conseguir o desbloqueio e voltar a prestar o serviço pelas plataformas. Certo. O cumprimento das leis. Algumas das plataformas, inclusive, ela está procurando no sistema do Detran IPVA atrasado. Não são todas, mas algumas estão buscando essas informações. E quando ela tem essa informação de que o IPVA do motorista está atrasado, algumas das plataformas estão bloqueando. Verdade. Carteira de motorista vencida. Então, todas as informações que você precisa fomentar lá dentro do sistema da plataforma, o sistema faz essa captura de informação e bloqueia automaticamente. Reclamação de passageiros, né? Ultimamente vem sendo, acho que a causa que mais bloqueia motorista. Sim. Muitas das vezes, acho que nós agora atualmente estamos nesse tempo de pandemia, as pessoas socialmente estão menos, como é que eu posso colocar, estão menos pacíficas, né? Então qualquer coisa é motivo de estresse. O pavio está muito curto, né? Exatamente. Então essas reclamações de passageiros contra motorista contra passageiro, ela vem causando bastante bloqueios, né, de motoristas. Sim. Doutor, dentro dessa primeira questão que o senhor colocou aí, o elevado número de cancelamento, né? O motorista deve observar inclusive os avisos e penalidade prévias. Nós sabemos aí, nós que estamos no dia a dia nas pistas aí, como é falado, né? Nós sabemos que tem aquelas áreas de riscos, né? E possivelmente a maioria das vezes, quando nós sabemos, mas pela plataforma não avisa que é uma área de risco, mas o motorista ele sabe e possivelmente ele vai cancelar aquela corrida. Então muitas das vezes essa taxa dele fica baixa e ele passa a ser bloqueado. O senhor tem alguma ideia ou o que a gente pode fazer para entrar ou com uma ação ou uma observação pela plataforma, né? Certo. Para fazer isso. Eu indico ao motorista tomar a seguinte ação. Ao fazer o cancelamento, reportar imediatamente à plataforma. Faz o reporte, tira um print, guarda esse print com você, porque, como repito, os sistemas são totalmente automatizados. Então eles fazem análises automáticas, então não tem o ser humano ali analisando, é tudo automático. Então assim, tira o print, guarde com você e caso venha a ocorrer um bloqueio, você está resguardado. Positivo, doutor. Tem outra situação aqui, doutor, sobre a reclamação dos passageiros. Desculpa. Muitas situações, se o motorista não reportar primeiro, ele também pega o bloqueio. Muitas das vezes, como o senhor falou, né? O pavio está muito curto, a tolerância está zero. Então, muitas das vezes, o motorista ele reclama pelo ar-condicionado está desligado. A gente hoje, nesse período de pandemia, nós não podemos andar com o ar desligado. Mesmo assim, ele vai, reporta e a plataforma, às vezes, devido ser um processo robótico, né? Algo automatizado aí, acabam bloqueando e depois o motorista ele passa 1 semana, 2 semanas, 3, às vezes até meses bloqueados e volta a rodar novamente. Concernente a essa situação, a gente poderia entrar com alguma ação com a plataforma para de repente indagar o porquê e se a gente poderia ser, não sei nem como a palavra escapou agora, mas de ser bonificado, né, por esse tempo que a gente ficou parado. Tem como, doutor? Tem. Eu gostaria só de ressaltar o seguinte. Primeiro, tem que se ater aos fatos. Por exemplo, já vi processos em que a passageira, cliente no caso da plataforma, ela entrou com uma ação contra a plataforma por se sentir assediada. No caso, ela reportou à plataforma que o motorista indagou a ela se ela era casada, se ela tinha filhos, se ela morava no local onde o motorista estava deixando. Então são situações que
nesse caso, por exemplo, o motorista não teria razão. Sim, né? Verdade. Mas, por exemplo, transporte de animais grandes, isso é um fato que comumente acontece, né? E o motorista não quer fazer o transporte e o passageiro acaba aqui reportando à plataforma. Eu indico fazer a mesma situação da questão anterior. Reportar a plataforma de imediato e tirar um print e guardar consigo, né, para futuros questionamentos. Né? Quanto à questão das ações para a consecução do desbloqueio, eu indico, primeiramente, né, que o motorista ele entre no site denominado assim www.consumidor.gov.br. É um site do governo que é direcionado aos consumidores e geralmente eu tenho acompanhado dentro dessa plataforma do governo federal, muita gente está reclamando e as plataformas estão respondendo. Até porque é uma ferramenta oficial do governo, né, que defende o consumidor. Então, o primeiro passo que eu indico para o motorista entra na plataforma, faz o seu cadastro, reporta todos os fatos, né, o porquê você foi bloqueado, tenta questionar, né, o porquê você foi bloqueado, qual o motivo. Fale um pouco sobre o seu histórico, a sua avaliação, isso tudo é importante, né? E certamente a plataforma ela vai te avaliar, te responder, se liberar, né? Te responder. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo é refazer o reporte dentro da própria plataforma, né? Você ter todo o seu histórico consigo, tenta tirar prints da sua avaliação, do seu número de estrelas, o seu número de corridas, seja por cartão, seja por dinheiro, isso tudo é importante e soma a favor do motorista, né? Positivo. Então, essas questões aí que o Dr. Arthur está levantando, como que você vai questionar o bloqueio, né? Isso, no primeiro momento. Né? Isso, após a plataforma encerrar a parceria, né, doutor? Isso. Então, o doutor está passando aqui o site www.consumidor.gov.br e você vai ali ter várias instruções para o passo a passo, né, doutor? Isso. Para que você venha fazer. Doutor Arthur, desde já eu quero parabenizar, tá bom, a nossa entrevista aqui, tudo que o senhor está colocando para a gente aqui e dizer, eu como motorista de aplicativo há quase 4 anos, eu ainda não tinha visto, né, o setor jurídico, né, para estar defendendo as causas do motorista de aplicativo. Eu acho isso muito louvável, essas informações a qual nós estamos obtendo aqui com o Dr. Arthur. Dr. Arthur, mais uma pergunta aí, e qual... O senhor faz parte da diretoria do setor jurídico do sindicato. E o que o sindicato está fazendo para buscar a interatividade com as plataformas? A gente está se colocando à disposição de todos os motoristas, né, que tiverem com esse problema, que possam procurar o sindicato. A gente está aqui de portas abertas e tentando atender todas as demandas possíveis, né? Sim. Mas voltando à questão anterior um pouquinho, Júnior, o segundo passo, após você fazer aquele relato lá relato no site do governo, fazer por conta de que esse informe lá no site do governo seria um questionamento prévio, né? Não tendo resposta ou não tendo resposta satisfativa, a gente iria para o segundo passo, que seria a ação judicial. Sim. Eu tenho acompanhado a jurisprudência, nós estamos montando um banco de jurisprudências, de decisões judiciais, de todos os estados brasileiros, nesse sentido de bloqueio e desbloqueio de motorista. E assim, o segundo passo seria entrar com uma ação judicial para tentar o desbloqueio. Essa ação, ela demora em média, com pedido de antecipação de tutela, 15 a 20 dias, a 30 dias para o motorista ter uma resposta, né? Certo. Se ele vai ser reabilitado no sistema das plataformas ou não. E essa ação, ela demora em média aí de 1 a 2 anos, né? Geralmente é pelo juizado especial civil, então tem um processo mais célere, né? E dentro dessa ação judicial, a gente pode buscar a indenização por lucros cessantes, tempo que o motorista ficou parado. E muitas das vezes por danos morais, né? Com
com a obrigação da plataforma reintegrar o motorista. E os lucros cessantes, eles estão refletindo algumas decisões, acho que a maioria, sobre os ganhos líquidos, ou seja, pega-se o tempo que o motorista ficou parado, tira os gastos com combustíveis, os gastos com manutenção, impostos, né, e as taxas, que não deverão ser cobradas porque não houve a corrida. Então você faz esse cálculo e tem um lucro líquido, que pode ser questionado na justiça, né? Logicamente, se o motorista tiver razão. Certo. Importante frisar que compete provar essas alegações a pessoa que o faz, né? No termo do 373, inciso 2º do Código de Processo Civil. Sim. Então, a gente busca aquele primeiro passo justamente para que a plataforma se manifeste, tentando esclarecer o motivo do bloqueio, e caso não faça, a gente entra com a ação, faz todo o histórico dos fatos e tenta buscar o motivo, né? Sim. Só que de antemão eu recomendo assim aos motoristas: se tentou burlar a plataforma de alguma forma, é um pouco complicado, porque, como eu repito, é um sistema totalmente automatizado e tem todo o histórico do seu manuseio do sistema. Sim. Só que algumas das vezes, por exemplo, que eu já vi algumas decisões, algumas ações judiciais, que o motorista, ele ao tentar fazer o cadastro, por exemplo, um fato, né? Ele não consegue concluir o cadastro. Para ele lá não está concluso, mas dentro da plataforma ficou concluso. E ele tenta novamente até que consegue, então ele ficou com 2 cadastros. Certo. Como o sistema é automatizado, não tem um ser humano ali por trás para analisar melhor, acaba aqui bloqueando, né? E então você pode questionar isso. Olha, eu fiz um cadastro que não foi concluso e, por exemplo, a Uber está dizendo que eu tenho 2 cadastros ativos, né? Quando na verdade não foi bem isso, né? Foi que o sistema me disse que não concluiu e eu tentei fazer um novo. Certo. Então são N motivos, né? Por exemplo, dos antecedentes criminais. Muitos motoristas estão ganhando as ações devido a essa falha na prestação de serviço, né, de verificação, e outras pelas análises periódicas que o sistema das plataformas fazem, porque muitas das vezes demanda versus a demanda versus a oferta, né? Sim. E então o que a plataforma faz? Ela enxuga. Então aqueles motoristas que estão menos avaliados, eles são tipo que retirados. E a gente pode buscar essa reativação perante a justiça, né? O motorista ou procura seu sindicato, ou contrata um advogado de confiança e busca o seu direito, né? E voltando à pergunta que você fez, em relação ao sindicato, ele está de portas abertas. Sim. O sindicato está buscando uma interatividade maior com as plataformas a fim de evitar processos judiciais, porque não é interessante nem para a plataforma e nem para o motorista, né? Que o sindicato está aqui só para atender os direitos dos motoristas. Verdade. Então a gente busca essa interatividade, tentar um canal aberto, mas com a pandemia aí as coisas ficaram um pouco complicadas. Difícil, né? Mas eu acho que é isso, Júnior. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas e fico à disposição para mais perguntas. Sim, doutor. E desde já quero falar que o seu telefone não vai parar de tocar, tá bom? Por quê? Porque muitas pessoas estão buscando essas informações aqui sobre bloqueio, essa entrevista, né? Essa explanação de dúvidas já estava marcada há um tempo e as pessoas já estavam me indagando algumas coisas. E eu vou lançar o seu número, doutor. Pedir para ir no sindicato, né? Fazer, quem sabe, as inscrições também, que já estão abertas no sindicato, para que você seja desbloqueado. Doutor, eu queria que o senhor fizesse as suas saudações finais aí, agradecer todos que estão online conosco aí, né? Essa matéria vai ser lançada no nosso Instagram também, e você acompanha a Rádio Statian, que está fazendo o melhor para interagir com você, motorista de aplicativo, doutor Arthur. Bom, Júnior, eu queria enfatizar que a categoria dos motoristas de aplicativos eu vejo como uma das categorias mais fortes, porque eu vou na OAB, eu só encontro médico.
Eu vou na OAB, só encontro advogado. Certo. Eu vou no Conselho Regional de Medicina, só encontro médico. Eu vou no CREA, só encontro engenheiros. Só que quando eu venho no sindicato dos motoristas, eu encontro advogado, eu encontro engenheiro, eu encontro até médicos. Eu encontro diversos profissionais. Então, eu vejo como uma categoria mais forte. Basta, ela tem que se unir. Sim, sim. Ela tem que se unir porque a união faz a força, né? Verdade. Esse é um ditado bem antigo. E nos colocamos à disposição. Agradeço desde já a Tatiana pelo convite e fico à disposição da rádio. A hora que quiser me chamar, estarei aqui para esclarecer dúvidas do motorista. É isso aí, a presença do nosso amado ilustre aí, doutor Arthur, ele que é diretor do setor jurídico aqui do sindicato. E a Rádio Statian quer agradecer a todos vocês. Quer falar mais algo, doutor? Qualquer dúvida pode mandar através das redes sociais a sua pergunta, que na medida do possível a gente vai estar esclarecendo. Ok, doutor. Todas as quartas-feiras nós vamos estar aqui com o programa Copia Central. E o senhor é o nosso convidado especial. A hora que estiver à disposição também, doutor, vou analisar a sua agenda aí, tá bom? Para que o senhor esteja aqui conosco também, tirando possíveis dúvidas aí dos motoristas de aplicativos que estão na labutas aí e muitos não estão trabalhando porque estão bloqueados e com certeza o doutor Arthur vai dar um feedback aí para todos nós concernente a esses bloqueios. Confirma, doutor? Positivo. Estamos juntos, misturado. Copia Central aqui que eu vos falo é Júnior Evangelista na voz. Tchau, Manaus. Tchau, Brasil. Saudações sindicais.